Você sabia que a segunda morte é mais importante que a primeira morte? Pois é, hoje eu vou explicar para vocês o porquê dessa importância. A paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Renata Soares, teóloga e cientista no último livro da Bíblia Sagrada. Eu já trouxe esse tema aqui no canal, porém ele estava conectado com outro assunto, então eu decidi separá-lo para ficar melhor para vocês. Esse vídeo vai ser curto, porém direto e objetivo. Mas antes, pergunte a si mesmo: estou disposto a seguir o caminho da autorrenúncia por amor a Jesus? Recebemos rico consolo e maravilhosa graça. Eita glória! Gostei! Porém, se seguirmos o caminho da autoafirmação e da chamada autorrealização, então morreremos espiritualmente e viveremos sem consolo. A igreja de Esmirna tinha todo esse consolo em sua plenitude. Lembram das 7 igrejas? Pois bem, os ouvidos desses crentes, a igreja de Esmirna, estavam abertos para falar do Senhor, que a promessa aos vencedores é tão restrita que de fato se trata de uma igreja vencedora e que já possui toda a plenitude da divindade em Jesus Cristo. Vamos ler a referência? Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Um grande perigo de sofrimento consiste na atrofia da alma. Assim também em outras áreas, a não ser que sejam vencedores. Como é importante que tenhamos vitória e vencemos a tentação, pois então não sofreremos o dano da segunda morte. Vamos lá, existem 2 tipos de morte. A primeira morte é a morte física e a segunda morte é a morte espiritual. Agora eu vou trazer uma imagem visual para vocês sobre este assunto. Quem nasceu uma vez tem que morrer 2 vezes. Quem nasceu 2 vezes precisa morrer 1 vez. E aí, conseguiu entender? Calma que eu vou explicar melhor para você. Aquele que recebe somente a vida física de sua mãe, portanto, nasceu somente 1 vez. Esse morre 2 vezes, a morte física e depois ainda a segunda morte, ou seja, a morte que não mata. Tal pessoa fica separado do Deus vivo por toda a eternidade. Esse se aplica para aqueles que morreram sem salvação. Quem nasceu 2 vezes, fisicamente de sua mãe, e então, espiritualmente pela fé em Jesus Cristo, renascidos, recebe a vida eterna e por isso morrem somente 1 vez. Essa morte única, no fundo, não é mais morrer, mas retornar à casa. A segunda morte não podia mais fazer mal a um vencedor, pois ela foi vencida pela morte de Cristo. Esse se aplica para aqueles que morrerem com salvação. Amém? Entendeu por que a segunda morte é tão importante? Não queira viver uma eternidade longe de Deus. Consegue imaginar isso? Eu acho que a nossa mente humana não consegue chegar tão longe. Mas tente. Não se limite a esse tempo que a gente vive. Imagine. De que lado você quer estar? Viver eternamente ao lado dele ou eternamente longe dele? Onde você pode viver eternamente em alegria, em gozo, em paz, ou viver eternamente em sofrimento, em agonia, em dores. Eu acho que a gente ainda não tem a compreensão do que é eternamente. A gente almeja o céu, deseja o céu, mas não consegue entender ainda na sua plenitude. E da mesma forma eu acho que muitos ainda não entendem eternamente em sofrimento. Mas a escolha é sua. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre predestinação. Deus não predestina algumas pessoas, Deus predestina salvar todos, mas a escolha é sua. Se você quer aceitar a graça ou rejeitar. E dependendo da sua escolha, o seu destino final vai ser a consequência. Que caminho você quer seguir?
Para a meditação de vocês, eu quero deixar o livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, que diz: prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia.